Ademir passou a vida dobrando papéis. Jornais velhos ou novos, folhas de caderno, folhas de revista. Ademir nunca escolheu Márcia. Foi Márcia quem escolheu. Acolheu Ademir. Ademir não escolhia, não abria portas. Sapatos, malas, copos, talheres, próteses, cabelos, roupas, óculos, anéis. São vestígios de memórias que vão carregar, ao longo de toda a história, marcas de vidas forçadas a superar seu apagamento. Os testemunhos se fazem presentes por meio dos objetos. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 14 anos, mas eu comecei a andar na rua com 7 anos. Eu tenho 14 anos agora e eu tenho medo de morrer. Eu acho que testemunho é um exercício, a gente vai aprendendo também a fazer. Eu sofri na minha família uma experiência, vamos dizer, das mais comuns, eu sempre digo assim, das mais comuns dentro da ditadura. Eu só posso dizer que inicia por a gente não ter noção da importância daquilo que a gente viveu. O reconhecimento, começar a experimentar o reconhecimento de que isso era algo importante para todos, não só para mim, não só para minha família, não só para o grupo que me conhecia, que gostava de mim, né, os amigos, mas que isso tinha um valor histórico. Por que alguns podem ser desalojados de seus lares para dar seu lugar a outros? O que isso diz da cidade que habitamos? O que isso diz de nós, de nossa cultura e da relação que estabelecemos com os outros? Imagine que um dia alguém chega na sua casa e diz: "Você não pode mais morar aqui." Mas você não quer sair. Você não tem escolha. É o que também dizem. A sua ilha vale 23 mil. Meu marido achou que ele estava falando das plantas. Aí disse, mas só isso? Ele disse, das plantas só valeu isso? Ele disse, não, não é das plantas. É da ilha, os seus direitos são esses. Então meu marido teve aquele impacto, levantou de uma vez. Quando ele levantou, ele não deu mais conta de falar. Ele não deu mais conta de sentar sozinho, as pernas dele pifou. Aí fui para Belém, chegou lá, o doutor falou que ele teve foi um surto psicótico, por conta da negociação que foi 23 mil. A gente esperava que ele indenizasse e realocasse, que não era prometido. Ou então oferecesse a carta de crédito. Isso eles não fizeram. O governo federal construiu uma barragem no estado do Pará, em um dos rios mais importantes da Amazônia, o Xingu. Os habitantes da região foram transformados em obstáculos ao progresso. Suas casas e seus pertences passaram a ser chamados de resíduos. O Museu das Memórias Impossíveis do Instituto Apoa busca inscrever narrativas e acolhe as produções de sujeitos cujos lugares discursivos estão fragilizados nos laços sociais, que estão na ordem do indizível, do impensável, do inconsciente e do impossível.
Boa noite, gente. Muito bom estar aqui com vocês nesse momento tão difícil. Que bom estarmos juntos. As enchentes vividas pelo Rio Grande do Sul em maio de 2024 mostram que a destruição do planeta perpetrada pelo humano já cobra sua dívida. Vivemos algo histórico, como prenúncio do que será a vida normal se não mudarmos nossos hábitos, nossa forma de viver, de consumir e de se relacionar. Árvores não são madeiras, animais e pessoas não são mercadorias. Além das mortes, das perdas materiais, das perdas de memórias afetivas, das perdas de referências, testemunhamos a solidariedade, a busca coletiva para salvar vidas, salvar a humanidade. Um impulso a sermos mais do que um ajuntamento de indivíduos desconectados que disputam entre si. Vimos com esperança o retorno das comunidades, do viver junto, do coletivo se reconstruindo. Por outro lado, testemunhamos o capitalismo na sua face mais perversa, quando empresas utilizam a dor alheia e a decomposição estatal para fazer autopropaganda disfarçada de bondade. Hoje, nesse momento, o Museu das Memórias Impossíveis convida todas as pessoas que se sentirem compelidas a trazerem seus testemunhos, fragmentos de testemunhos, palavras, objetos, fotos, imagens, leitura de poemas ou escritas, o que conseguirem nesse momento. Sabemos que muitos se sentem impossibilitados de falar e compartilhar a experiência desse espaço de tempo em que vivemos. Nós mesmos que construímos esse museu, nos sentimos assim. Inclusive, nossas atividades mensais para descomemorar os 60 anos do golpe empresarial militar de 1964 precisaram ser interrompidas abruptamente. A realidade da destruição se impôs, uma vez que a maioria de nós vive no Rio Grande do Sul. Mas numa aposta pela palavra, pelo coletivo e pela troca, abrimos esse espaço a quem quiser trazer seus fragmentos de memórias e histórias. Antes de continuar, eu queria fazer uma homenagem ao nosso querido Sérgio Ficker. Em meio a essa tragédia, perdemos um grande parceiro e amigo, Sérgio Ficker. Sérgio não faleceu em decorrência das enchentes, mas partiu durante esse período. Por essa razão, não conseguimos dar a devida homenagem que esse homem tão querido e importante merecia. Desculpa, gente. Sérgio participou do projeto Clínicas do Testemunho, sediado e organizado pela POA e pela Sigmund Freud, Associação Psicanalítica. Afetado pela ditadura, conta parte de sua história no livro Por que uma Clínica do Testemunho? Sérgio viu o corpo de Marighella alvejado na rua, perdeu parentes e amigos próximos nas mãos de torturadores militares. Por alguma razão, Sérgio sempre escapou, por milésimos de segundo e distâncias, das mãos sanguinárias dos militares. Fugiu de navio, tornando-se um exilado político. Fica aqui essa singela homenagem a esse homem que deixa saudades e o link para o livro com parte de sua história e de outros. Desculpa a emoção, mas é isso mesmo, né, gente? Nós temos alguns convidados aqui para falar hoje. Quero ver se alguém quer começar. Senão eu já passo a palavra e vou pedir que as falas de vocês não sejam tão longas. Eu também não quero cortar, a gente está assim, naquele momento difícil de dar espaço para falar, mas ao mesmo tempo que circular a palavra, não queremos cortar a fala de ninguém, então a gente está num lugar impossível mesmo. Mas gostaria de convidar algumas pessoas para trazer o tom. Acho que eu vou começar com a Ana Terra, que está aí. Pode ser, Ana? Que viveu Sim. uma situação bem específica. Bom, boa noite para todas, para todos. Meu nome é Graciela Stornini de Almeida. Ana Terra é só o pseudônimo do e-mail. E, bom, agradeço muito o convite para compartilhar parte da nossa história.
E bom, eu sou agricultora ecológica, assentada da reforma agrária, e como tantas pessoas, famílias, comunidades, a nossa também novamente foi atingida por esta grande enchente, que a gente entende que no es una catástrofe climática, sino a consecuencia de un sistema explorador. Y nós já habíamos sido atingidos en setembro do ano passado, en novembro do ano passado y agora en mayo. Nuestros asentamientos están nas bacias de os ríos que están na região metropolitana, então a gente tem de um lado o Rio Caí, do outro lado o Rio dos Sinos e o Jacuí. E quando conversava dias atrás com Maíra, eu comentava que havia sido convidada por outro companheiro que não sei se está aqui, o Anselmo, y que días atrás había conseguido escribir después de casi un mes. Y cada tanto eu tenho a costume de relatar, sobre todo para as pessoas más queridas, porque eu não sou de aquí, sou argentina. Y en parte as redes sociais me permiten comunicar con as amizades, a familia, que están longe, están más de 2000 kilómetros. Y bom, días atrás conseguí escribir un texto que voy a compartir con vocês, mas anteriormente gostaria de decir también que nos somos das tantas comunidades que vimos sufriendo a fases de este sistema que explora vida. No fomos atingidos en varias oportunidades por derivas de agrotóxicos, que las derivas de agrotóxicos son no son simplemente agrotóxicos jogados por avión, sino son armas de guerra que se adaptaron a la posguerra para ser utilizadas en una agricultura que se trasviste de desenvolvimiento, de commodity, más de monocultura, y que para nos particularmente son las distintas fases do fascismo, do agrofascismo. Es a imposición y justamente es a mono, es una cultura entre una grande biodiversidad que a gente consigue y tenta reconstruir y tenta cultivar a pesar de todas esas circunstancias. Entonces, ahora un pequeño texto que escribí dice así: no tivemos muchas palabras y fuerzas para publicar algo antes. Días sin dormir, sin luz ni agua, medindo o nível das águas, subindo desde a várzea, rezando para todo pasar, protegendo móveis y cosas que para quien poco tiene tudo, rezando para que as aguas das barragens no suban y afoguen a grande parte do assentamento. Até porque o caos tomó conta de todo alrededor y muchas veces, infelizmente, siempre tiene alguien peor que a gente. También somos cientes de que no es un evento isolado. Viemos de ano tras ano sufriendo as consecuencias de un sistema que prioriza o lucro diante da vida de milhares e da própria existência, da nossa morada como humanidade. Viemos de anos de descasos con políticas desenvolvimentistas que baten palmas para o agro que expulsa a vida da e na terra. Até as tragédias anunciadas, genocidios y ecocidios en curso, siempre terminan siendo pagas pelo povo.
pelos pobres, pelos guardiões da natureza, pelos pequenos agricultores que cultivan alimentos. Enfim, o que nos resta para os próximos tempos, para muitos, incerteza, insegurança, mais descaso, desespero, fome. Vamos a precisar de muita resiliência, solidariedade, coragem, força, abraços, mãos e pés na terra para reconstruir nossos territórios. Corpo, espírito, horta, bairro, cidade. Vamos a precisar replantar a dignidade de muitos. E as florestas derrubadas. Vamos precisar voltar à terra e reaprender que não somos indivíduo, e sim um belo ecossistema de relações interligadas. Postdata. Os culpados terão que pagar nesta ou na próxima vida, mas pagarán. Tenho certeza como que o mundo é redondo e tudo volta. Muito obrigada. Obrigada, Graciela. Ari, quer conduzir essa próxima partezinha agora? Boa noite, pessoal. Bom estar aqui, né, nesse espaço com vocês. Hoje, o fragmento que eu trago, eu vou ser uma porta-voz, na verdade. Uma porta-voz de uma carta que foi escrita pelo Davi Zeiman. O Davi, ele é aluno do 6º ano da Escola de Ensino Fundamental Santos Reis, do município de Agudo. É uma cidade, né, também afetada pelas enchentes. O que levou o Davi a escrever essa carta foi a proposta da professora de português, Luciane Ribas de Andrade, no retorno às aulas, depois das enchentes. A ideia da professora é que os alunos pudessem endereçar cartas, porque ela propôs aos alunos do 6º e 9º ano, para as pessoas que estavam no abrigo da cidade. Que a escola fosse esse correio e que as cartas pudessem ser respondidas, caso as pessoas que recebessem quisessem escrever de volta para as crianças. Diante de não saber como seria fazer essa retomada, a professora lança a mão do recurso da palavra, tão difícil nessa hora, para construir um espaço de alteridade, de acolhimento e de solidariedade. Então, é a partir do livro da Anne Frank, que ela já tinha trabalhado com as crianças, que ela apresenta a proposta para eles. Antes de ir para a carta do Davi, eu gostaria de agradecer a presença dele, que está aqui conosco. Fiquei sabendo hoje que ele estaria aqui, e é uma alegria, Davi, que tu esteja aqui conosco. Muito obrigada. A presença da diretora da escola, a Marília Scheidt, da vice-diretora Karina Pesserico, da coordenadora pedagógica Tailine Karsburg e do coordenador Roberto Góes e também da professora Luciane. Obrigada pelo esforço de vocês estarem aqui. E vamos lá, essa carta corajosa do Davi e importante. Agudo, quarta-feira, 22 de maio de 2024. Olá, caro amigo. Eu sou estudante da Escola Santos Reis e estou aqui para falar contigo. Talvez pense, eu só estou fazendo isso por fazer como atividade escolar. Mas eu enxergo diferente. Eu enxergo como se fosse eu. Pois sei o que é ser derrubado, entre aspas. Como você, estou em uma situação ruim. Meus pais se separaram, minha avó é doente mental há 17 anos, meus tios atarefados demais e não posso morar com minha mãe, pois ela é viciada em álcool. Então, por tudo isso, te falo que a vida é difícil.
Não se culpe por erros ou problemas, pois imagine que sua vida é uma paçoca. Ela é doce, sendo seus acertos, e salgado, sendo seus erros ou problemas. A parte salgada impede que a vida fique enjoativa demais. Agora você pode talvez estar pensando, pelo menos você tem onde morar. E sim, eu tenho. Não com minha família. Moro com pessoas que mal conheço, com minhas duas irmãs e minha irmã mais nova, Jade, que só veio para o abrigo porque minha mãe, como já disse, tem vício em álcool. Apesar de tudo, continuo feliz. Então tente ficar alegre, por favor. Só quero sua felicidade para eu ficar feliz. Contei a você um pouco da minha vida, para que você possa refletir e ver que nem sempre o mundo é doce. Passamos por maus momentos. Por isso, tente ficar feliz. Davi, eu escrevi um bilhete para ti. Te agradeço por essa carta emocionante, corajosa e sensível. E desejo que tu viva muitos, muitos momentos felizes na tua vida. Nunca mais mesmo, eu vou esquecer de ver a vida como uma paçoca. E tenho certeza de que muitos aqui também não. Muito obrigada pela tua carta. Um abraço. Com carinho, Ariadne. Obrigado, Ari. Só para pontuar, essas cartas, como a do Davi, vão ser entregues. E esse projeto vai ter uma sequência muito bonita. É isso, obrigada pelo espaço. Davi, muito obrigada pela tua carta. Obrigada e pela escola, e muito obrigada da escola também, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Reis. Muito obrigada. Queria passar a palavra agora. Vocês veem que a relação com a enchente, a relação com o que aconteceu é muito particular para cada um. E aqui a gente pensou em trazer muitos recortes e também depois abrir para outros que a gente não conhece, que vieram aqui. Agora eu queria chamar a Cris, que está aqui, que eu vi que está fazendo um esforço, Cristiane. Não sei se tu vai conseguir falar, mas eu vi que tu fez um esforço para estar aqui. Eu queria te agradecer por isso. Posso passar para ti? Pode. Boa noite para todo mundo. É bom estar com pessoas. Eu estou fora de casa, amanhã faz 30 dias. Eu moro no centro histórico, num prédio que vai da Avenida Mauá até a Siqueira Campos, e que foi inundado até o segundo andar por pura negligência dos nossos desgovernantes. A água começou a entrar do chão, brotando. Isso que foi visto no Menino Deus e que foi visto hoje de novo nos bueiros, aconteceu pelas frestas debaixo do prédio. E nos primeiros momentos as pessoas todas mandavam mensagens para mim, para nós, para os moradores e tal, por que não saíam, né? Porque na quinta-feira tinham 196 pessoas no prédio. E se a gente quiser pegar, né, esse prédio como um recorte da cidade, é bem possível, porque lá é um prédio que está sempre polarizado, ele era um prédio militar, então ele ainda hoje tem militares e tem os contra-militares, e ele tem muitas pessoas de bastante idade e que nós descobrimos nesse momento que é muito mais do que a gente vê no dia a dia. Eu mesma acho que conhecia umas 6 ou 7 pessoas e descobri que tem quase 40, em situação bem, bem complicada. E para quem perguntou por que eu só consegui sair no sábado, foi porque o prédio, hoje ele tem um coletivo. Nós recebemos no final do ano passado
no momento da Assembleia Geral, um prédio com uma dívida. A administração anterior deixou o prédio sucateado e a gente, então, só conseguiu assumir formando um coletivo. E esse coletivo, então, resolveu... não tinha um plano B. A água não vinha, não estava subindo da Avenida Mauá e estava mal e mal vindo pela Siqueira Campos na quinta-feira. Mas, de repente, teve lá uma bomba na esquina que não funcionou. E aí começou a entrar muita água e brotar e subir, não tinha luz e não tinha elevador. A gente teve uma visita da CE dizendo que o prédio corria um risco, inclusive de explosão, porque tinha um posto de gasolina ao lado, porque o prédio possui um equipamento bem potente para quando falta luz, que leva 100 litros de óleo diesel e tinha mais 100 litros armazenado, porque a gente sabia que ia faltar luz, sempre falta. E sempre falta quando chove, né? Às vezes quando não chove. Bom, enfim, a situação estava complicada e a gente teve que fazer um levantamento de quem tinha saído. Descobrimos que em torno de 40 pessoas só tinham saído e que tinha muita gente e que não sabíamos como sair. E nesse meio tempo, todo mundo no escuro, gastando a bateria dos celulares, tentando descobrir para quem a gente ia pedir para nos buscar. E a gente tentou Defesa Civil, não conseguiu, tentou Prefeitura, não conseguiu, não atendia, não funcionava. Aí ninguém queria pedir para um vizinho, né, que é um coronel, e no fim foi ele que tomou a iniciativa e que conseguiu pequenos barcos que foram tirando as pessoas que tinham urgência, pessoas que estavam com respirador, pessoas que não tinham uma perna, pessoas com Alzheimer. Desses 40 e tantos que têm dificuldade de locomoção, quase 30 têm Alzheimer avançado, algum tipo de demência avançada. E tinham bebês, tinha bebê também com problema respiratório, com 8 dias, tinha bebezinhos pequenos que tinham nascido, tinham mulheres grávidas, e uma quantidade imensa de pets, entre gato, cachorro, calopsita, coelho, muitos mesmo. E, bom, primeiro essas pessoas saíram, e a gente só saiu, apesar de ser, né, 60 a mais, só pudemos sair no sábado, porque na sexta, quando chegou 4 e pouco da tarde, era muito escuro, não se enxergava nada. Na sexta noite houve uma tentativa de entrar no prédio, as pessoas queriam arrombar, queriam entrar, acharam que não tinha ninguém, e, bom, foi bem complicado. Eu tinha uma certa tranquilidade de que a água, se chegar, eu moro no 17º andar, se chegasse lá, o estado teria afundado todo. Então não era pela água só, era o medo da explosão. E foi isso que me empurrou, que me impulsionou. Bom, uma coisa é sair, a água levar, vou sofrer, enfim, mas apesar de 60 anos, no meio da enchente eu fiz 61, mas apesar dos 60 e de hoje ter feito um procedimento na coluna, está um pouco torta aqui, eu conseguiria, eu trabalho, eu consigo trabalhar, eu consigo, né, fazer muita coisa, achei que conseguiria. Mas, quando comecei a ver algumas coisas no celular do que estava acontecendo em outros lugares, na cidade e tal, eu lembrei de uma das primeiras cenas que eu assisti quando eu mudei para esse apartamento, que foi a retirada da ocupação Saraí, que fica na rua do lado. Ficava, né? Hoje vai ser um restaurante de 3 milhões, não sei se ainda vai, mas é um restaurante que está custando 3 milhões de reais, de um grupo paulista, que vai chamar Rooftop Cais Mauá, alguma coisa assim. Mas foi nesse rooftop, agora eles subiram o prédio, mas ali onde vai ser esse rooftop, as pessoas vão sentar em cima do que foi uma ocupação que funcionava muito bem e que os vizinhos gostavam que aquela ocupação tivesse ali, alguns vizinhos, né? Como eu falei para vocês, o prédio é dividido. Alguns gostavam.
Essas pessoas foram arrancadas ali no meio da noite, no escuro, com chuva, foi retirado o telhado, e naquele dia eu chorei muito na janela e gritei, pedi para parar, tentei fazer alguma coisa e não sabia o que fazer. E nesse outro dia aqui, foi muito parecido, porque a ocupação Saraí éramos nós, a gente não tinha como sair, e estava muito, muito difícil, né? E a gente, esse foi um dos momentos em que eu chorei. O outro foi diante do prefeito, né? E outro inominável dessa cidade, com a cara de pau de dizer que as pessoas moram onde não devem. As pessoas moram onde elas podem, onde elas querem, aonde elas nasceram, aonde elas têm família, onde elas têm memória, onde elas têm vontade, que se tirarem isso da gente, aí acabou total, né? Quando ele disse isso, ele me ajudou, porque ele me deu muita raiva, muito mais raiva. E daqui para frente eu estou fazendo campanha política, que não é muito a minha cara, mas não dá mais. A gente não tem mais condições de viver sob o jugo de pessoas que pensam isso e que agem assim e dessa forma. E a gente precisa estar advertido, né? Como Freud sempre nos diz. A gente precisa estar olhando, a gente precisa estar vendo a água subir. Em setembro, eu saí às 6 da manhã para fazer um exame e eu assisti uma cena que era o prefeito chegando na entrada do Cais Mauá, na Praça da Alfândega. Tinham bombeiros ali, já chovia muito, já tinha havido estrago no estado, e eles estavam botando 2 ou 3 carreiras de areia. E o fotógrafo deitado no chão, tirando uma foto que, quando saiu no jornal, parecia que tinha umas 10 carreiras. Era muito maior do que era na realidade. E o prefeito, rindo e tomando café com os bombeiros, subiu numa escada e o fotógrafo disse: "Faça um ar de preocupação, prefeito." E ele ficou fazendo caretas, cara feia, cara preocupada, para um lado e para o outro, como se... e rindo e perguntando se estava bem, e o fotógrafo tirando muitas fotos. E é nojento assistir isso. E aí está agora, né, o resultado disso. Naquele momento, o próprio prédio fez um documento e protocolou na prefeitura dizendo que tinha visto que as comportas não estavam fechadas. E não foi o prédio inteiro, mas alguns moradores fizeram isso, de que as comportas não eram bem fechadas, que as coisas não estavam funcionando e que ia ficar muito perigoso. E subiam muito, e naquele momento a gente teve muito susto, aí achou que tinha que sair, mas ninguém saiu. E agora, de novo, quase ninguém saiu, porque achou que não conseguiu acreditar que ia subir. Não de dentro do prédio, não da forma como aconteceu. E isso eu sei que tem pessoas, né? Todo mundo diz isso, né? Ah, tem gente muito pior, não dá para reclamar. Talvez eu esteja reclamando de barriga cheia. Eu consegui, uma amiga de infância me emprestou um lugar para morar. Antes dela, minha prima me recebeu de uma forma apertada, com mais uma pessoa vindo, com problemas, tinha perdido a mãe, 1000 coisas, né? Talvez não possa reclamar, porque tem gente pior, gente que não tem. Eu tenho uma casa para voltar, não sei quando ainda, mas talvez daqui uns 10 ou 15 dias, não dá ainda para entrar. Teve lá um pessoal da saúde, o prédio está contaminado, entrou muito rato, peixe, barata, demorado para limpar, não tem água ainda, a luz voltou ontem, ficou muito sujo. E quando fizeram uma primeira limpeza, começaram a tirar os carros das garagens do centro e as cegonhas passaram por ali e jogaram todo o lodo de volta para dentro. O prédio já está mal de dinheiro e ainda vai ter que pagar pela 3ª vez agora para limpar. E a gente nem sabe se vai receber o valor do governo, né? Porque ninguém lá, apesar de estar com água ainda, ninguém está inscrito na prefeitura. Todos os dias todos procuram porque querem ajudar o prédio, e ainda tem gente que acha que, bom, mas quem não precisa vai pegar o dinheiro do governo. É uma posição bem complicada, porque
É sofrimento, a gente sofre, né? É ruim estar fora de casa, é muito ruim estar com a roupa do corpo, usando 2 dias, lavando em 60 minutos na lavanderia, mesmo tendo comprado algumas coisas, mas tudo que se vai comprar, mas para que eu tenho em casa? Eu tinha feito a compra de remédios para 4 meses antes de subir. Eu tive que comprar todos os remédios. O que eu já gastei esse mês, eu não gasto em casa. Estou sendo super sincera com tudo, porque tem sofrimento de todos os lados. Todo mundo está respingado, quase todo mundo ficou sem água, sem luz e achou ruim. Eu saí e no mesmo dia que eu saí, eu fiquei sem água, sem luz e sem gás no lugar que eu estava. Acabou tudo. E não tinha água na rua. Então todo mundo passou por isso. E vai passar, né? E vem coisa ainda por cima aí que a gente nem sabe. E não é só não ter aeroporto, né? É muito mais. Acho que eu já gastei tempo demais, mas uma outra coisa, né? Acho que não falei nisso, o voluntariado, um monte de gente fez voluntariado, eu inclusive, porque no domingo eu não sabia mais o que fazer e eu tenho uma amiga que estava envolvida com isso e precisando de ajuda, e não era ajuda que eu não podia dar ajuda fazendo força. Então, ela pediu uma ajuda para ajudar a coordenar e tal, e eu fui, porque e depois fiquei pensando por que eu tinha ido, se melhor para mim era ficar fazendo um repouso, um pouco de repouso. Esse meu procedimento seria naquela segunda-feira. Mas, na verdade, o que era preciso era... A gente precisava estar junto de quem estava passando por isso, muito diretamente. Para quem saiu de barco, para quem se molhou inteiro com uma água que nem sabe no que vai dar, para quem não tinha como voltar, mesmo tendo casa, precisava estar com quem estava entendendo um pouco melhor. E isso fez bem, isso foi bom. Tá perto, tá junto é bom. Um alô dos colegas, os oferecimentos, isso tudo não deixa a gente afundar, né? A palavra que me veio quando eu desci do barco foi continente. Cheguei no continente. Era água demais o tempo todo, e escuro e barulho de sapo, né? Então, pisar na Caldas Júnior seca era chegar no continente, era continente mesmo. Tinha um vizinho lá que deu um abraço e que parecia a cidade abraçando. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada, Cris. Dani, poderia colocar 2 fotinhos da fotos que a Cris me enviou? Quer falar alguma coisa sobre essas fotos, Cris? Então, essa senhora que está no colo, né, dos vizinhos, essa família mora 4, 5 meses no prédio. Essa senhora tem 94 anos e tem Alzheimer. Eles tinham chegado no edifício no dia anterior. Ela tinha pouca fralda, pouco remédio, porque eles tinham vindo de fora, de um outro lugar. Eles não têm família em Porto Alegre. E um ou outro vizinho alcançou alguma coisa e tal, porque estava no escuro, e vela e lanterna carregada. Todo mundo tem muitas lanternas daquelas de LED e tal, ajudou. E no outro dia nos juntamos ali no grupo coletivo esse e definimos quem ia sair primeiro, porque tinha muita gente querendo sair, muito atropelo. E aí ela saiu primeiro. E o barco que veio era um barquinho do exército que veio com 2 rapazes, com 2 remos e um motor que, quando chegou na frente do prédio, pifou e ele teve que descer e puxar. Tinham 2 metros, essa água que vocês estão vendo aí estava medindo 2,27 metros. Aqui onde está essa escada, que essa escada tinha em torno de 3 metros, ela teve que ser encolhida um pouquinho, devia estar com uns 2,60, 2,70. E quando o barco foi tentar ligar, não conseguiu, aí só podia entrar 2 pessoas, um rapaz e ela, mas ela não podia ir sozinha.
Aí esse que está de máscara é o genro, desceu, todos eles ajudaram a carregar, porque ela não tinha como descer por ela. Descendo, a gente descendo já era bem complicado. E né, eles estão agora, ali onde eles aparecem, não é mais a sacada. Esse é um apartamento que está em obras, mas ali já é um tapume da obra do prédio, está em obra também. Ele está sendo recapado, tinha esse pedaço de madeira. Então eles estão ali descendo ela. Ela entrou no barco, quando ela entrou, e o genro foi entrar para segurar, o barco virou e entrou água, ela se molhou toda. Foi uma cena bem complicada, ninguém estava preparado, tiveram que sair correndo para o apartamento mais próximo, subindo escada no escuro para buscar um cobertor, mas ela saiu. E a família dela foi uma das que mais ajudou, estando do lado de fora, quem ficou dentro, mandando água, mantimentos, vindo de barco, remando. E, casualmente, uns dias depois, a Maíra, o André e a Alice encontraram esse casal, né, que é o Rogério e a Fabiana, e eles contaram, então, sobre o prédio, né, e até por isso que eles pediram que eu pudesse falar um pouco também. O prédio se comportou bem nessa jornada, e aí acho que por isso estamos todos conseguindo ficar mais ou menos bem. Obrigada, Cris. Muito bom, importante te escutar. Ai, gente, vamos respirar um pouco, mas seguimos, né? Ana Flávia, quer continuar? Oi, pessoal, boa noite. Eu estou até sem palavras, assim, depois desses depoimentos tão importantes e fortes e diretos, né? De um impacto tão direto. Eu acho que eu posso contar um pouco do movimento que está acontecendo a partir do coletivo No Coração da Agulha, que é um grupo que eu, enfim, comecei em 2013 dentro da prefeitura, no Livre da prefeitura, e que seguiu depois da minha saída, que atravessou a pandemia junto, que faz rodas de bordado livre em espaços públicos da cidade. A gente já andou por vários lugares. E no primeiro dia em que a gente viu, assim, no dia 4 de maio, o tamanho do aguaceiro que vinha e do horror, e das necessidades e do despreparo, né, de todo mundo para o que estava acontecendo. A gente já vinha mobilizando doações ali durante aquela semana em que choveu muito e tal, e encaminhando, a gente logo percebeu que o que faltava era colchão, que as pessoas iam ter que sair e ir para abrigos. Mas foi um movimento que começou assim muito dentro desse grupo, que tem umas 20 pessoas bem ativas, mas tem uma rede grande, de tentar comprar colchões e fazer aquela coisa de socorro imediato, esse voluntariado que se desdobrou para tudo que é lado, né? Mas o que aconteceu foi que, enfim, a gente conseguiu, numa articulação muito rápida, comprar 200 colchões, conseguiu fazer doação, ajudar a montar abrigo e tal. Mas acabaram chegando muitas demandas pela nossa rede de várias organizações ligadas ao movimento indigenista. Foi algo inesperado, mas que logo que a gente percebeu que havia uma demanda quase desesperada por acessar as aldeias que estavam ficando isoladas ou inundadas, que a gente poderia ajudar, porque nós recebemos um volume de doação muito maior do que a gente esperava, e eram situações naqueles primeiros dias, assim, em que para acessar um lugar precisava, né, conseguir barco, esse barco precisava ter gasolina, precisava ter quem dirigisse o barco, e para levar água, para levar coberta, para levar... Então, a gente não tinha exatamente muita noção de quais eram as necessidades, porque eram muitas de tudo que é lado, mas se formou
uma frente ampla de apoio emergencial aos povos indígenas do Rio Grande do Sul, né, os mais afetados, feita por várias organizações não governamentais, organizações comunitárias, coletivos como o nosso, de vários campos, desde o nosso, que não tinha nada a ver diretamente com o movimento indigenista, né, tinha um alinhamento ético com o movimento, mas não uma atuação direta, movimentos de ambientalistas, agrofloresteiros e também movimentos indigenistas, funcionários públicos de vários setores que poderiam conseguir juntar esforços para que as coisas chegassem onde mais precisava. Então, naquela primeira semana, naqueles primeiros 7 dias, foram feitos muitos atendimentos emergenciais para essas populações. Assim, foram, acho que mais de 1.500 famílias. Eu descobri aldeias que eu nem sabia que existiam, né? Pequenas aldeias. Eu acho que eu trago aqui mais um relato de quem estava à margem desse movimento, mas que, enfim, pelas redes espontâneas que se formaram nesse momento, de a gente tentar atender o que chegava na frente, né? Eu acho que a sensação, assim, de receber, enfim, estar à frente de um coletivo que acabou recebendo mais recursos do que a gente tinha para onde destinar num primeiro momento foi o que a gente faz. A gente sabe que todo mundo precisa de ajuda ao mesmo tempo, foi ter que fazer um processo de escolha. E naquele momento, diante das demandas, a escolha por colaborar com o movimento indigenista foi meio óbvia, porque sempre tem populações que ficam mais invisibilizadas e fragilizadas que outras, né? A partir desse envolvimento inicial, que só foi possível porque tinha muita gente atuando há muito tempo, que conseguiu chegar, conseguiu barco, então conseguir comprar o combustível na hora que podia atravessar, era uma coisa assim o tempo inteiro em WhatsApp, assim, a sensação um pouco que eu acho que a Cristiane falou que dava alento naqueles primeiros dias de desespero era poder estar junto com as pessoas, né? Sabendo que a energia que a gente mobilizava, que não, o sono que a gente não tinha, aquele WhatsApp tocando o dia inteiro, estava chegando em algum lugar. A partir desse movimento, foi, assim, ali, depois de 10 dias, foi redigida uma carta, que está acessível, o link está na nossa página de Instagram, mas está em vários órgãos do movimento, que eu acho que é uma carta bem importante. Uma carta pública do movimento indigenista que lista, assim, 14 reivindicações e sugestões também para o poder público assumir o seu lugar, porque o que a gente viu, assim, trabalhando junto ali, é que não tinha estrutura nenhuma, que tanto os órgãos de nível estadual quanto federal estavam muito despreparados, desarticulados, incapazes de ter um mapeamento das aldeias, das necessidades. Então, acho que foi um depoimento que eu trago é de estar junto e testemunhar um movimento, assim, ao mesmo tempo de apoio emergencial para populações que estavam muito isoladas, com muitas dificuldades, com casa inundada, sem roupa, sem colchão, sem água, que estavam fazendo seus próprios processos de decisão do que fazer e poder respeitar isso nesse processo, né? Para onde as pessoas queriam ir, por exemplo, a ocupação aqui em Porto Alegre da Ponta do Arado, eles resolveram que eles não queriam sair de lá, embora houvesse uma orientação para evacuação da Defesa Civil da área, porque ia ser inundada. É um processo muito delicado sair de uma área que está sendo tão difícil de retomar, né, essa retomada do território, assim. Então, todas essas questões delicadas estão ainda em jogo. E eu acho que essa carta é um passo importante, assim, que eu estou vendo em vários movimentos, que é, ao mesmo tempo, não se esquivar, né, da posição quando a gente pode de fazer esse trabalho que é o da emergência, que é o do desespero, que é o levar água, levar coberta, não deixar passar fome,
e, ao mesmo tempo, a articulação política para ter uma voz pública que pressione por uma resposta nível político mais organizado, que assuma uma responsabilidade de fato, né, que assuma o seu lugar. Esse é um lado que foram os primeiros, acho que 10 dias do trabalho do coletivo. E depois desses primeiros 10 dias, 15 dias, se abriu uma possibilidade a partir também de demandas que foram aparecendo dentro da rede, na cidade, de levar a roda de bordado para dentro de um abrigo, ou de vários abrigos. A gente só teve pernas e braços e mãos para começar a trabalhar dentro do abrigo da Ezefid. E desse trabalho, então, tivemos 2 tardes de bordado. Nós levamos o material, a gente leva tecido grande, são uns 10 metros de tecido de lona, linhas, agulhas. E é toda uma situação muito diferente do que a gente está acostumado, que é, normalmente, a gente borda em praças, em parques, no Parque da Redenção, pracinha de bairro. Então, dentro do abrigo da Ezefid, nos foi destinado um espaço que é uma espécie de uma tenda que fica do lado da rouparia, fica, não é assim imediatamente colada no ginásio, onde as pessoas estão abrigadas, tem que caminhar um pouco para acessar ali. E então ali a gente consegue montar na mesa, toalha, leva o material, e tem uma coisa que é como que a gente convida as pessoas para virem bordar nessa situação que é muito nova pra gente, para aquele ambiente. Então, nos ocorreu, junto com as equipes que estavam trabalhando lá, que a gente poderia. Normalmente eles fazem o seguinte, tá? Só para vocês entenderem. Não sei quem já trabalhou, já está fazendo alguma coisa em abrigo. Tem um microfone, que é uma coisa muito louca, dentro daquele estádio gigante, onde as pessoas estão empilhadas, cada um tem um colchão e uma cadeira com seu nome escrito em fita crepe, roupas trouxas, e ali tem famílias, tem pets, tem todo mundo misturado, né, muito próximo, sem privacidade nenhuma, uns mínimos corredores para circular. E as atividades que vão acontecer no abrigo, as ações, são anunciadas num microfone. Então, nos ofereceram ir até o microfone, já convidem as pessoas, né, para virem bordar. Eles já tinham anunciado, mas que a gente fosse convidar, dizer, olha, está acontecendo isso. E a gente pensou assim, bom, quem sabe a gente leva uma toalha bordada e faz uma espécie de uma caminhada, porque mais do que... Eu não sabia nem o que dizer, né? A gente não sabia nem como convidar nessas circunstâncias exatamente e tal. E a sensação de estar invadindo um espaço privado e convidar para bordar e para quê, mas o convite foi feito, uma caminhada com a toalha. Muitas pessoas começaram a olhar enquanto a gente caminhava, começaram a falar já espontaneamente ali de dentro. Ah, eu bordo, eu bordava, minha mãe borda, eu trouxe linha de crochê, e já começaram a brotar as histórias. Então, essa primeira experiência foi assim de que bastou a gente abrir o pano, nem tinha começado a bordar ainda, só caminhar, começou aquele transbordamento, assim, das histórias das coisas das pessoas que elas não tinham podido trazer, das coisas que tinham ficado inundadas, das memórias, e veio muito, né, pela via da linha e da agulha. E nessa primeira tarde, então, vieram várias crianças bordar com a gente e talvez, eu acho que 4 mulheres adultas. Nós estávamos em 10 pessoas do coletivo, o que foi muito bom. Inicialmente eu achei que era muita gente, mas a percepção, assim, de que cada pessoa precisava ser escutada meio que quase individualmente, embora o trabalho fosse em grupo. Eu acho que tem várias coisas sensíveis, assim, para compartilhar desse momento, mas talvez a história que mais, assim, que está mais impregnada no meu corpo é de uma moça que saiu do Maitá, na pá de uma patrola, ela
carregando o sobrinho autista que estava desesperado por ter que subir numa patrola, numa pá de uma patrola. Então ela saiu assim meio carregada junto com a lama, sobrinho no colo e outras crianças da família. E a percepção, né, que a gente tem tão clara e que ela também tinha de que aquilo não era para estar acontecendo daquele jeito, sabe? Dessa ausência total de um governante, de um prefeito em Porto Alegre, né? Assim, eu percebi, não só na escuta dessa moça, mas de vários ali que estavam absolutamente, é uma violência maior, é saber que o grau de destruição, de inundação que essas pessoas sofreram nas suas casas, no seu bairro, tinha uma causa na ausência de governo, sabe? Aqui, outra senhora que é também desalojada do Sarandi, uma senhora sozinha, muito solitária, não tem família, não tem filhos, perdeu toda a casa, tudo que tinha dentro de casa, tudo, 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 tudo. Não sabia se ela ia poder voltar. Ela estava simplesmente furiosa, com tudo. E furiosa com todos os, não sei se são voluntários, mas enfim, no abrigo da Exifid tem equipes da URGS, né? E tem a equipe da ONG que a prefeitura designou para administrar os abrigos, né? Eu não me lembro o nome. E eles usam cores diferentes, e ela falava, eu não quero que nenhum desses, né, dos cor tal, que são os contratados pelo nosso prefeito, eu não quero que me dirijam a palavra. Tamanho o nojo, o horror, assim. E não saber o que fazer com isso, né? Não ter a quem dirigir. Então, eu acho que ali, bordando, né, a gente pôde bordar um pouco dessa raiva, um pouco das saudades, né? Uma senhora que estava ali como matriarca de uma família, cuidando das filhas, dos netos, de todo mundo, né? Ela chega na toalha e o que ela me diz, essa é moradora da Ilha Grande, casa também totalmente inundada, não sabe se vai poder voltar, possivelmente não tenha mais condição de morar lá. Ela resolveu bordar o nome da mãe dela, já falecida há muito tempo, né? E essa escolha de bordar o nome da mãe, né? Também, assim, ela sendo responsável por todo mundo estando ali completamente desterrada. Uma matriarca, com toda a família, ela, né, claramente dizendo assim, eu quero a minha mãe, sabe? Algum colo, alguma coisa, algum lugar onde eu possa me ancorar. Então a gente tem ido, né? A gente foi fazer a experiência de bordar no abrigo da Exifid até para entender se esse dispositivo fazia sentido, se era algo que valia a pena, que poderia produzir algo, né? Como um lugar de testemunho, de escuta e também um acolhimento para esse é um desamparo assim coletivo, um trauma coletivo imenso, né? E como metodologia desse trabalho, assim como outros desse feitio, a gente vai para ver o que acontece, se esse contexto devolve algo, né? Como um sim, ou 2 sims, ou 3 sims. E a gente sentiu que sim, que fazia sentido, então nós voltamos na sexta-feira passada para uma segunda roda, de novo no abrigo da Exifid, o quadro já era outro. Era uma sexta-feira de sol, a cidade, o primeiro dia era um dia ainda de chuva, né? A semana passada já tinha sol.
os bairros, água baixando, então muitas pessoas estavam fazendo mochila, tentando voltar para casa, algumas tinham voltado para casa e tinham tido que voltar. E a gente também notou as pessoas que não estavam indo para lugar nenhum, muito mais caladas, né, muito mais, talvez desoladas, né, com menos palavras, assim. Então esses são os 2 relatos que eu trago da frente de trabalho no Coração da Agulha, né, são trabalhos em andamento. E é isso, gente. Estamos na travessia, né. E a gente não sabe quanto tempo isso vai durar e por onde essas águas vão nos levar. Obrigada, Ana. Gente, alguém quer falar? Alguém que pode levantar a mão? Bom, enquanto o pessoal vai pensando, eu vou chamar a Gabriela, que é integrante do museu. Gabriela? Oi, pessoal. Primeiro, agradecer todas as falas, assim, é muito importante estar aqui com vocês. Eu trouxe um fragmento que eu acho que é um pouco das afetações, assim, né, que foram me tomando desde a vivência da primeira enchente, assim, que aconteceu ano passado, mais proximamente a um local de trabalho, esse município de Cará, depois a vivência em outros espaços, né, também, em outras cidades, e agora em Porto Alegre também. Então, vou trazer um pouquinho do meu fragmento aqui para vocês. Então, vamos lá. Uma mão passa cuidadosamente sobre o quadro, ainda na parede. Retira a sujeira e marca com um gesto até onde a água chegou dentro da sua casa. Os resquícios da lama ficaram sobre a foto da sua mãe, uma das poucas recordações que possui, já que ela faleceu ainda na sua infância. O desenho feito por uma menina mostra, conforme sua própria fala, uma criança flutuando. Poucos dias antes, ela havia sido resgatada por um bote salva-vidas. A sua casa havia sido tomada pela água e ela aguardava ajuda dentro de uma caixa de plástico. Sua família temia que ela se afogasse. Uma família diz ter vivido cenas de filme de terror. Sabiam o curso do rio, tinham na memória a marca que ele alcançava nas cheias. Ele chegava até o portão de casa, como de costume. Quando se deram por conta, a água já tinha entrado em grande velocidade. Passaram aquela noite no escuro, encharcados pela água, boiaram dentro de casa enquanto se agarraram em alguns móveis. Rezaram. Achavam ser o último dia de suas vidas. Que testemunhos são possíveis de serem transmitidos diante de tamanho horror? 77.874 pessoas tiveram que ser resgatadas das suas moradas devido às enchentes no Rio Grande do Sul nesse último mês. 579.457 pessoas ficaram desalojadas. 172 pessoas morreram e outras 42 pessoas seguem desaparecidas. Nesses últimos dias, os barcos passaram a resgatar vidas e também passaram a formar pontes quando alinhados, permitindo passagem em diferentes territórios. Mas também viraram abrigo, assim como tantos outros espaços, foram moradas possíveis para muitas pessoas. O varal de roupas da família passou a ser estendido dentro de casa, repleto de fotos antigas, molhadas, penduradas com prendedores, à espera de que ainda guardem e transmitam muitas lembranças das histórias vividas. É isso, gente, é um pouco do fragmento das minhas afetações por onde andei, das escutas que exerci nesse momento, queria trazer para vocês.
Obrigada, Gabriela. Mais alguém? Alguém quer falar alguma coisa? Mesmo os que já falaram, querem falar, conversar com o que foi dito? Marisa. Boa noite a todos, colegas. Gratidão pelas palavras de cada um, né? Também pela coragem, né? De, em tantos dias difíceis, também poder trazer um pouquinho aqui, compartilhar as vivências de cada um, aquilo que foi possível elaborar e aquilo que ainda não, aquilo que ainda é vivência, né? E, e eu também, então, queria trazer um depoimento, né? De quem há quase 20 anos, mais ou menos, trabalha com as populações do arquipélago, né, das ilhas, aonde durante muitos anos aquelas populações são atingidas, em outras, né, em outras cheias do rio, né? Para algumas famílias, enfim, isso já faz parte de uma certa rotina, esse movimento da subida do rio, mas tivemos em Porto Alegre já muitas ocasiões, né? E a última delas, então, em 2015, em torno de 2015, quando os abrigos que eram montados na escola lá do arquipélago já não deu mais conta e as famílias tiveram que vir para o ginásio Tesourinha. Vocês talvez lembrem, né, dessa situação. Enfim, de dizer que já tendo vivido essas situações, e enquanto trabalhadora das políticas públicas, né, é triste ver que, em termos de organização das políticas públicas, até hoje, né, não se constituiu nenhum plano de enfrentamento, nenhum planejamento onde se pudesse construir as ações de prevenção e, inclusive, de atuação de forma mais articulada, de forma mais organizada, embora, né, já temos instrumentos, né, o SUAS já prevê, já tem um caderno de orientações sobre emergências, mas ainda a nossa cidade não enfim, não avançou no sentido de poder dar lugar, dar importância e dar valor para isso. E, assim, enquanto trabalhadora, a gente sofre, mas não deixa de apontar, não deixa de também construir aí uma luta política para que esses serviços possam se organizar, possam estar mais fortalecidos. E nesses últimos dias, né? Assim como muitos daqui já comentaram, enfim, fomos tomados sem nenhuma organização, sem nenhum planejamento, e o que aconteceu é que nós nos lançamos, independente de orientação, independente de qualquer planejamento a nível de governo, nos lançamos a ir para os espaços dos alojamentos e ajudar a constituir um mínimo de organização, um mínimo de desenho, né, de um lugar possível para acolher as famílias, para acolher as pessoas, para acolher inclusive os voluntários e as doações. Então, assim, foi um momento de fazer tudo junto, né? Montar um espaço, acolher as pessoas, desenhar os diferentes espaços, né? O espaço de dormir, o espaço de se alimentar, o espaço das doações, como organizar uma avalanche assim, de doações, uma avalanche de pessoas também, né? E poder ir construindo algumas referências mínimas de organização desses espaços e poder acolher as pessoas e dar a elas um mínimo de amparo, de escuta dentro enfim, dessa confusão toda, dessa situação de desamparo imenso, né? E com o passar dos dias, então, já ir podendo construir alguns espaços
de poder pensar um pouco mais sobre aquilo que estava se fazendo, né? E aí, então, acompanhar o dia a dia dos espaços de acolhimento e a vida comum que também foi se produzindo lá dentro, né? Então, as particularidades daquele coletivo, as belezas dessa convivência compartilhada, com muita diversidade, né? E o desafio que é trabalhar num espaço tão diverso, assim, né? Então, é criança, é adolescente, é idoso, é adulto, são famílias constituídas, pessoas sozinhas, né? Num espaço, eu tive experiência em 2 locais, né? Um foi na Ezefit, logo no início, quando já estávamos em torno de quase 500 pessoas, num único dia, no sábado à tarde, dia 4, né? E depois, no domingo, então, o mesmo movimento de constituir um espaço aqui no alojamento aqui do IPA, que foi o que eu segui acompanhando um pouco mais, em torno de 150 pessoas, né? Então, assim, de dizer do desafio, da riqueza dessa força desse coletivo, tá? Também da força dessas pessoas, né? Que apesar de muitas terem perdido tudo, ou quase tudo, ou o pouco que tinham, estavam ali também, umas amparando as outras, umas acolhendo e tentando constituir um espaço possível para que a vida possa seguir. Então, acho que a gente tem que poder tomar essas vivências e também colocá-las em movimento, né? E a gente vai precisar um tempo, né? Aí para ir decantando tudo isso, né? Porque são muitos acontecimentos, são muitas vivências e que nos fazem pensar em várias direções. Obrigada. Obrigada, Marisa. Mais alguém quer falar? Sandra? Boa noite a todos. É muito importante esses testemunhos. Eu também gostaria de dar um pequeno testemunho, um fragmento, que eu tenho um projeto que eu iniciei na pandemia, que se chama Divã Itinerante, que é o oferecimento solidário de uma escuta psicanalítica. É solidário porque quer sair um pouco dessa lógica mercantilista, poderia usar gratuito, da moeda, né? Existem outras formas de trocas humanas. E muito interessante, né? Porque na pandemia os sujeitos estavam trancados dentro de casa e agora eles estão trancados para o lado de fora. E o que vem aparecendo nos sujeitos que eu tenho escutado é justamente isso, né? Ainda muito forte, aquela suspensão que Freud também observou nos soldados que voltavam da guerra mudos, né? Onde os sujeitos se encontram assim, eles relatam, não consigo estar presente mais, estou morta, estou morto, apático. Tenho sonhos tenebrosos, são os gritos que ocorreram de horror no momento em que o inimaginável aconteceu, que foi essa invasão das águas. E o grito também dos pedidos de socorro. Então, esse momento, talvez, que eu gostaria de marcar aqui, né, brevemente, ainda tenebroso, né? Porque tenebroso quer dizer ficar coberto de trevas, né?
E penso que estamos nesse instante de olhar, de estar ainda nas trevas. E acho muito interessante o Davi que tem o nome Sayoman, que quer dizer, é um nome germânico. Saio quer dizer destino, meta. Man, homem, homem do destino. Eu acho que tem aí uma aposta, né, em relação a que aquela pergunta que todo mundo está se fazendo. O que vai ser de mim? Qual vai ser meu destino daqui para frente? Como vai ser meu futuro? Não sei mais quem eu sou. Estou diferente. Antes eu chorava muito, agora ainda não consegui chorar. E é isso. Eu acho que ainda as coisas estão. Tem muitas coisas debaixo dessa água, né, que vai demorar para descer. Seria essa a minha contribuição. Obrigada, Sandra. Acho que eu vou passar agora a palavra para o André, pode ser? Estiver se encaminhando para o final. Mas, se Pode alguém quiser ser. falar, pode também levantar a mão, a gente vai administrando aqui. Eu Acho não que a Roseli está conseguia. pedindo. Ah, desculpa, eu não vi. Roseli quer falar? Aham, eu não achei as reações aqui embaixo, não sei por que que ficou sumido aqui na minha tela. É bem rapidinho. Assim, uma coisa, a partir disso que a Sandra lembra também, né, da questão dos traumatizados de guerra, enfim, que os relatos que a gente escuta são muito disso, assim, né, do olhar parado das pessoas, a dificuldade, assim, de falar, né, e, e algo que eu observei, assim, bastante escutando pessoas que estão trabalhando mais direto, né, nas inundações, e que me chamou muita atenção é a questão do cheiro, né? As pessoas falam muito do cheiro. E essa semana passada eu tive numa zona próxima, assim, e pude sentir o cheiro, né? Isso para mim se transformou numa experiência, assim, me fez pensar bastante o quanto essa situação, assim, da pessoa ficar presa na cena traumática, difícil, como é importante ali onde a gente intervém, poder ajudar a sair da cena paralisante, né? Justamente com algumas intervenções desse tipo, bom, os bordados, as intervenções que estão sendo feitas com as crianças, nas brincadeiras, né? O poder ajudar com as lembranças que deslocam um tanto as pessoas daquilo que deixa emudecida, né, para poder sair um pouco do horror. Mas isso assim que eu fico pensando, né, que além do estar ajudando e tudo isso que a gente está escutando, que é extremamente difícil, tocante, poder pensar como trabalhar com o traumático nesse sentido, né, de ajudar num certo deslocamento, seja para que as pessoas possam expressar a raiva, né, e possam reagir à situação, né, que eu acho que é algo muito importante, quer dizer, evitar ficar melancolizadas e poder reagir, né? Acho que nesse momento a raiva é algo de vida. É isso. Obrigada, Roseli. André, quer continuar? Eu escrevi um testemunho que ele transbordou em mim numa noite que eu não estava conseguindo dormir, a partir da minha experiência como voluntário numa escola aqui em Porto Alegre.
E eu construí algumas cenas e gostaria de trazer elas para vocês. O título do testemunho se chama Guaíba 3 metros, cota de inundação. 4 metros e 16. Oi, tudo bem? E essa bebezinha no teu colo, quantos anos tem? 3 meses. E sabe o nome? Alice. Chegou aqui com a irmã, de 15 anos. Fazia mais de 2 dias que ela não via a mãe, que estava no hospital cuidando do outro irmão, que tem uma crise que parece que todos os ossos do corpo estão quebrando. Ela estava bem, como todo mundo, mas agora a mãe chegou e ela não consegue parar de chorar. Passou a noite toda chorando. Ninguém acalmou. E teu nome também é Alice, né? Tá aqui como voluntária desde quando? Desde domingo. Então passou a madrugada aqui? Sim. Não dormiu nada ainda? Ainda não. Faz quanto tempo que tu não dorme, Alice? Deixa eu ver. Acho que mais de 26 horas. Mas tu está aqui fazendo plantão em alguma área? Não, não, eu tenho 16 anos. Estou no terceirão e vim aqui ajudar. Vai dormir, Alice. Nós também precisamos descansar. 4 metros e 78. Dona Maria de Fátima veio com a família. 2 filhos já grandes. O marido, com 82 anos. Já estava mal ele. Saía sozinho na rua e se perdia. Tínhamos que ir buscar ele lá perto do supermercado. Agora aqui diz que está vendo a mãe, que está falando com ela. Ontem caiu da cama, 2 colchões empilhados, um em cima do outro. Tentou se levantar, não encontrou a bengala, caiu e bateu com a cabeça. Chamaram a SAMU. Ele não está bem. Levaram ele para o posto de saúde para examinar. Um filho foi junto, passou a noite e voltou hoje de manhã. Agora está dormindo, reclamando de dor. Perdemos tudo. A geladeira estava boiando, o colchão também. Todas as roupas. Eu gostava de costurar. Sempre fui muito caprichosa. Meus panos de prato foram todos eu que fiz. Está tudo embaixo d'água. 5 metros e 10. E a água ainda está subindo? Olha, seu Carlos, está subindo. Tu viu a rodoviária como está? Alagada. Entrou água dentro. E a igreja ali perto, da Universal, também deve ter entrado. Eu frequentava aquela igreja. E aquela loja perto da rodoviária, também alagada. E o parque, a Redenção, acho que a água não chegou até ali. Ficou longe do rio, né? Talvez ali para a Cidade Baixa, ou então para o Menino Deus. Mas a previsão é que vai chover muito. E que pode aumentar o nível do rio. Então, não sei como as coisas vão ficar. Pois é. Será que vai alagar ali na Farrapos? Acho que sim. E a do rodoviário? Tu viu como está? Toda alagada. Entrou água dentro. E a igreja também, né? Aquela do Universal? Sim, também deve estar alagada. Pois é. Eu frequentava aquela igreja. 5 metros e 25. E o seu Helder, filho de Dona Maria de Fátima, onde está? Tu não vai acreditar. Foi levado pela SAMU. Que nem o pai. Tivemos que chamar a brigada. Sabe que ele dormia com os cachorrinhos, né? Sei, claro, lá embaixo na garagem. Um cachorrinho fugiu e ele surtou. Chegou aqui em cima furioso, falando que aquele não era o pai dele. Que ele estava fingindo, enganando todo mundo. Que estava querendo se vingar dele. Mentindo que estava vendo a mãe. Achei que fosse tirar uma arma da cintura. Cheguei a quase pular em cima para impedir. Não tinha ninguém na volta. Todo mundo assustado, olhando. Era o celular. Queria mostrar uma foto de como era o pai dele antes disso tudo. Levaram ele para medicar e trouxeram ele hoje de manhã. Tá mais tranquilo. 5 metros e 30. Olha, tivemos dificuldade com uma menina, a Verônica. Ela estava batendo nas outras crianças, machucando, mordendo. Não parava de gritar, muito agitada. Tivemos até que chamar um médico. Ele medicou e agora ela está bem. Ah, é? Sim. E sua neta, como ela está? Agora está bem, mas ficou muito agitada. Coitada, saiu correndo com minha filha e o esposo de casa. A água veio muito rápido e não deu para pegar nada. Entraram no carro e foram para cima da ponte. Ficaram 6 dias lá em cima. Dormindo dentro do carro foi difícil, mas agora está tudo bem, dentro do que se pode estar. Ela chegou aqui, estava até com queimadura de sol no rosto, porque esses dias fez um sol, né? Mas agora, com essa nova chuva, vai aumentar o rio, né? Dizem que vai. 4 metros e 53. Acho que o nível do rio já está seguro para irmos ver. Já baixou quase 1 metro.
Sim, mas antes vamos na feira. As famílias dos feirantes estão precisando de ajuda. E nós também. Alice pega uma boneca Polly na mão, vestida de colete salva-vidas. E sua lancha, caso seja preciso em uma emergência. Enchemos as sacolas. Fazia tempo que não íamos à feira. Cenoura, batata, tomate. Tudo bem, seu Duarte? Como vocês estão? Estamos bem dentro do possível. Acho que essa é a única resposta de quem não foi afetado. Mas vocês não moram aqui perto? Sim, moramos no Menino Deus. Estava em casa, no segundo andar, escrevendo. Escuto um apito diferente. Olho pela janela e são os bombeiros. Desce, vovô, desce logo. Demorou porque tinha que cortar os fios de luz, senão dava choque. Não deu para salvar quase nada. A água já tinha entrado. Chegou a 1,80 m, inundou tudo. Perdemos quase tudo. Puxa, que ruim isso. Não, tudo bem. A vida é assim. Escuta os helicópteros. Eles estão pousando aqui perto. As crianças adoram ir ver os helicópteros. Fica bem, seu Duarte. Esse é um trecho que eu queria trazer para vocês. Depois eu compartilho que ele foi publicado. Agradeço. Oi, bom, gente, depois de tudo isso, a ideia desse encontro era compartilhar, que a gente possa não ficar, não viver tudo isso isolados, ilhados, né? Que a gente possa construir comunidades, outros jeitos de viver, nos escutar. Ah, esse momento foi diferente para cada um de nós, não foi igual. Tem gente que diz eu não fui afetado, não perdi nada, mas a gente se comove com a dor do outro e também se afeta, né? Somos todos afetados, alguém falou isso antes. E a ideia é estar aqui juntos, né? E pensar outras formas de existir, que não seja esse que nos levou a esse capitalismo perverso, que nos levou à destruição da natureza e que nos leva a chegar no ponto que a gente está hoje. Se alguém acha que a mudança climática não existia, agora não tem mais dúvida, né? E agora a gente precisa construir outras formas de viver. Então, quero agradecer muito por cada um de vocês que falou, para quem não falou também, porque é importante estar aqui, é importante escutar, estar junto. Então, boa noite e a gente segue juntos aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada por esse espaço. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigada pela Obrigada pela homenagem ao Sérgio, Maíra. Obrigada. Boa noite. É o mínimo, né, Miriam? Nosso querido Sérgio. Boa noite a todos. Adorei tudo que eu ouvi.